Oi, gente, tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre medo e sobre um pouquinho da minha história e experiência que eu tive mais profunda de medo, né? Foi quando eu tava grávida e no segundo dia de internação a gente foi fazer, o médico fez o Doppler, né? Aquela ultrassom com Doppler, e eu ouvi na ultrassom a palavra bradicardíaca. Para quem não sabe, bradicardíaca é quando o coração tá parando de bater, né? E naquele momento eu não sabia se era o meu, se era o dela, mas quando eu ouvi essa palavra, eu falei, bom, ela vai nascer. Ninguém me falou nada, o médico não me falou nada, aquela coisa muito meio subentendido, sabe? E aí fui para uma outra sala, de repente a enfermeira já me subiu para o quarto que eu tava. E nesse momento da sala da ultrassom até eu subir para minha sala no elevador, eu comecei a chorar, porque eu sabia que ela ia nascer, né? E eu tava com 30 semanas, tinha acabado de fazer 30 semanas naquele dia. E ela ia nascer prematura, eu sabia que ela ia ficar na UTI, enfim. Teve toda uma história por trás que depois eu posso explicar mais com detalhes aqui pra vocês. Mas nesse momento que eu tava subindo no elevador e a enfermeira, ninguém falava nada comigo, mas Deus estava falando comigo, sabe? Nesse momento do elevador foi quando eu consegui chorar, colocar um pouquinho pra fora antes de tudo acontecer. E eu não tive medo. Nesse momento eu não tive medo, eu tive uma angústia. Eu não tive medo. E fomos. Cheguei no quarto, já tinham 3 enfermeiros, uma maca, e aí eu falei, ela vai nascer, né? Aí eles falaram, vai. E aí começaram a pedir brinco, máscara, e isso na pandemia, né? Isso foi dia 20 de agosto de 2020, do ano passado. Então não tinha ninguém comigo, eu tava sozinha o tempo inteiro. E aí foi aquela coisa muito rápida, gente, foi muito rápido até eu deitar na máquina e chegar na sala de cirurgia. No momento que eu cheguei no quarto, que eu vi aqueles 3 enfermeiros me pedindo coisas de metal, enfim, e me colocando na maca, eu não enxergava mais nada. Naquele momento era só eu e a Maria Cecília, não tinha... E Deus, né, claro, e os anjos, os santos, estava todo mundo ali com a gente desde aquele momento. E ali foi um momento, eu acho que de maior conexão que eu tive com Deus, porque era um momento de muita aflição, né? Porque primeiro filho, tudo sozinha, ninguém me falava nada, ninguém me falou, olha, ela vai nascer, a gente vai fazer um parto cesárea, ninguém me falou nada. Eu tinha acabado de tomar café, enfim. Mas eu sentia, eu já sabia, né? Então foi o momento que Deus falou muito forte comigo, olha, vai nascer, fica calma. Foi tipo isso. E aí fomos pra sala de cirurgia. Mas, gente, era só eu, a Maria Cecília e Deus. Eu só conseguia falar pra ela que ia ficar tudo bem. Eu não chorava mais. Eu tava muito calma. E o tempo inteiro rezando, passando a mão na barriga e falando, filha, vai ficar tudo bem, mamãe tá aqui, papai do céu vai cuidar de tudo. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E aí Maria Cecília nasceu. Foi muito rápido. E na hora que eu peguei no pezinho dela, é como se eu consigo sentir, assim, só de fechar os olhos eu consigo sentir a pelinha, sabe? Muito fininha, aquela coisa tão delicada. E quando eu peguei no pezinho dela, foi um momento que houve uma ligação, sabe? Entre eu, ela e Deus. E aí pronto, foi pra UTI, todo aquele processo de internação e tudo mais. E eu não tava com medo. Eu ainda não tava com medo. Eu tava assim, assustada, mas eu não tinha noção do que eu ia enfrentar ainda pela frente, né? Foram 71 dias de internação. E assim foi. No momento que eu vi Maria Cecília na UTI, que foi no finalzinho daquela noite, isso aconteceu mais ou menos 9, 15 da manhã, e no final daquela noite eu pude vê-la na incubadora. Naquele momento que eu vi a Maria Cecília na incubadora, eu senti medo,
Mas não foi o meu maior medo. Eu senti o maior medo quando ela começou a perder peso, porque eles perdem peso, né? Ela nasceu com 1.200 e chegou a 700 gramas. 700 gramas. É nada, né? E naquele momento que eu a vi magrinha, que dava pra ver costelinha, que dava pra ver, sabe, veinha, tudo muito delicado, e ela cheia de aparelho, fio em todo canto. Naquele momento foi o meu momento de mais medo na minha vida. Porque eu falei, gente, acho que eu vou perder minha filha. Aquele momento, eu fiquei sem fé. Aquele momento eu pensei, meu Deus do céu, eu nem coloquei ela no braço ainda e eu já amo tanto, não é possível que eu vou perder, né? E, enfim, foi o momento que eu tive mais medo na minha vida inteira, assim. Houveram outros, lógicos, durante a minha vida sem ela, mas esse foi o que mais me desestruturou, sabe? Mas eu tinha que ficar forte, né? Eu tinha que ficar forte por ela, pelo meu marido, por mim, e assim eu fiz. Assim eu fiz, assim eu tive que ser forte e ter muita fé. E o tempo foi passando, muitas pessoas em oração, a comunidade chamando de Amor em Oração, que é de Pernambuco, de onde eu sou, que é a comunidade da minha mãe, meus amigos, muitas mensagens, gente até de fora do Brasil, muita oração, muita oração. E eu fui começando a ficar fortalecida, sabe? Comecei a rezar também, todos os dias eu rezava com o Gabriel lá no hospital, porque eu fiquei internada um bom tempo depois também, né? E aí, nesses momentos de oração, eu fui revivendo a minha fé, sabe? Retomando a minha fé. E foi quando eu parei para pensar, gente, como a gente é pequeno e como a gente é nada sem Deus, né? E eu vejo hoje essa pandemia, essa loucura que tá o mundo, quantas pessoas estão morrendo por medo, né? Nem é tanto pelo Covid, é por medo, ansiedade, angústia. E é natural, a gente é ser humano, a gente tá vendo tanto de coisa ruim que tá acontecendo. É natural que a gente, né, estremeça, que a gente fique com certo medo. Mas não é natural que a gente perca a fé. Não é natural que a gente fique o tempo inteiro pensando que vai acontecer alguma coisa ruim. E a gente tem que usar o medo a nosso favor, né? Ontem eu tava em uma live e a menina, acho que é Juliana, não sei, falou isso. Que a gente tem que usar o medo a nosso favor, né? Como combustível para a gente enfrentar as adversidades da nossa vida. Então eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem de que sem Deus a gente não consegue nada, minha gente. Nada, nada. E a verdadeira paz, sabe? O verdadeiro amor, a verdadeira alegria só tá em Deus. Não adianta você procurar em qualquer outro lugar. Você precisa de Deus para ser feliz, você precisa de Deus para perder seu medo, você precisa de Deus para continuar o seu casamento, precisa de Deus para educar seu filho, sua filha, precisa de Deus para continuar firme no seu trabalho, precisa de Deus para tudo. E a gente não pode procurar Deus agora que tá na pandemia, né? Agora que tá na pandemia eu vou procurar Deus porque eu preciso que Deus me livre, eu preciso que Deus livre a minha família e eu vou procurar Deus. E quando acabar a pandemia, tchau Deus. Não é assim, né? Deus, a gente tem que ser quente. Tem uma parte do evangelho que fala que Deus cospe pessoas mornas. A gente não pode ser nem frio, nem morno. Ou você é quente ou você é frio, né? É assim, a gente não pode ser morno. Ou você é quente ou você é frio. E por muito tempo da minha vida eu fui morno. Eu fui morna. E Deus não gosta de pessoas mornas, né? E agora eu tô voltando a ser quente. E eu tô sentindo muita mudança assim na minha vida. É lógico que eu tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar, mas a gente começa a ter mais confiança, sabe, nas coisas. A gente começa a ter mais confiança de que as coisas vão dar certo. E a gente não se apega muito como vai ser, porque esse mundo aqui que a gente vive é um mundo material. No mundo espiritual acontece as coisas. No mundo espiritual tudo pode acontecer.
né? E às vezes a gente se perturba tanto por tanta coisa. Quando a minha filha estava na UTI, eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser de mim sem ela? E por que, né, isso agora? Mas eu me questionei um dia só. Por que comigo? Né? Por que está acontecendo comigo? E rapidamente me veio a resposta, porque você foi escolhida para passar por isso. Porque você precisava passar por isso. Teve toda uma história por trás. E tinha que ser eu, sabe? Tinha que ser com a Maria Cecília, tinha que ser com a minha família. E eu sei o porquê disso, né? Então, quando a gente começa a colocar o Deus como centro da nossa vida, colocar Deus como prioridade, sabe? E entender que de fato a felicidade só existe nele, a nossa vida vai melhorar. E Maria, mas como que eu começo? As igrejas estão fechadas, ou eu não sei ler a Bíblia, eu não sei rezar o texto. Minha gente, pelo amor de Deus, coloca um Google aí. Coloca um Google, tem o Padre Paulo Ricardo, que sempre faz a oração a reflexão da homilia, né, dos evangelhos diários. Tem o professor Felipe Aquino, tem milhões de vídeos na internet, no YouTube. Mas uma forma que você pode começar a se conectar com Deus é você fazer a sua oração individual. Não precisa ter uma hora de oração, não precisa ler, saber a Bíblia de cor e salteado, saber todos os mistérios do texto. Não, você precisa fazer o seu momento com Deus. Isso é consequência. Daqui a um tempo você vai entender a Bíblia inteira, daqui a um tempo você vai rezar o texto inteiro. Mas comece hoje a você dedicar 10 minutos que seja da sua vida, 5 minutos que seja para você conversar com Deus. E as coisas vão surgindo no seu coração, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de rezar o texto, o desejo de fazer uma oração em família. Então, o meu conselho para vocês é que vocês busquem a Deus verdadeiramente, sabe? Porque não tem outro meio de felicidade senão Ele. E quando a gente caminha com Deus não existe medo, né? Lógico que a gente passa por vários testes aí na nossa vida, mas esses testes são necessários. Às vezes Deus testa a nossa fé, né? Ele quer saber como que a gente reage diante dos problemas que Ele coloca em nossa vida. E é isso, eu acho que eu falei um pouquinho para vocês da minha maior experiência de medo, dá até um alívio de falar, mas foram momentos muito difíceis, não foi tão fácil assim não, como tá aparecendo no vídeo. Mas eu tenho certeza que o que me sustentou foi a minha fé, as orações que eu tive e ter a certeza de que ela ia sair bem, porque era promessa de Deus, sabe? Era promessa de Deus que ela viesse, era promessa de Deus que acontecesse isso. E assim foi, assim é. Maria Cecília tá aí, linda, maravilhosa, bem espertíssima, adoro o texto. E é isso, gente. Espero que de alguma forma essa mensagem tenha tocado o coraçãozinho de vocês, para que vocês abram seus olhos para o verdadeiro amor, para a verdadeira felicidade que é Deus, tá bom? Desculpa aí a minha cara toda horrorosa, mas é o que tem para hoje, porque a Maria Cecília tá dormindo agora e as coisas têm que ser feitas assim, né? Rapidinho enquanto ela dorme, tá bom? Um beijo.